Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Tudo beleza? Boa noite. Boa noite, professor. Ouvindo normal. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado aí pelo retorno. Bom, pessoal, então vamos lá dar andamento ao nosso conteúdo de estradas, né? Deixa eu ver aqui se a gravação está ok. Então, vamos lá compartilhar a tela para a gente iniciar uma parte da teoria. Depois eu vou apresentar algumas camadas, algumas layers relacionadas a mapeamentos. Pronto. Então, hoje a gente vai falar como que é feita, né, o traçado de uma rodovia, tá? A gente falou um pouquinho na disciplina de topografia semestre passado, a parte de fotogrametria a gente vai falar um pouquinho mais. Vou apresentar um software de sistema de informação geográfica e geoprocessamento, onde a gente consegue verificar ali as opções, né, de trabalhar com dados de imagens, de sensores, com objetivo, né, específico para áreas de estradas, tá? Então, verificar que toda a questão de mapeamento ela vai ser útil aí para diversas atividades, diversos ramos da engenharia, inclusive para o ramo né, de estradas, para poder verificar qual que é a melhor rota, qual que é o melhor caminho, o melhor traçado para uma rodovia, tá? Então, a fotogrametria, pessoal, é a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informações confiáveis sobre os objetos físicos e o meio ambiente, através de gravação, medição, interpretação de imagem e padrões da energia eletromagnética radiante e outros fenômenos. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que é muito diferente a pessoa que compra um drone ali, né, e começa a fazer mapeamento sem ter conhecimento de fotogrametria. Então são situações diferentes. Uma coisa é você tirar foto, você comprar para fins de lazer mesmo. Agora a situação da engenharia, ela exige muito mais do profissional. O profissional precisa conhecer toda a parte de fotogrametria, porque existem diversos fatores para serem corrigidos numa imagem de satélite. Existe a parte de fazer um georreferenciamento dessas imagens e gerar modelos em 3 dimensões também dessas imagens. Então a gente não fala, por exemplo, ninguém faz topografia com drone, você faz aerofotogrametria com drone, porque aí você realmente vai coletar imagens e vai trabalhar para que elas ali gerem um mapa com precisão cartográfica, tá bom? Então a fotogrametria seria isso, essa ciência, né, de pegar uma imagem e transformar isso num mapa para poder fazer planejamento, principalmente a parte aí de planejamento de estradas, que é o objetivo da nossa disciplina hoje, tá bom? Nossa disciplina aqui. Então, o termo sensoriamento remoto é um termo aí que é utilizado na área das ciências aplicadas, que se refere à obtenção de dados de alta distância. Então, nada mais é, pessoal, do que coletar uma informação sem precisar encostar num determinado objeto. Então, você vai tirar a informação de longe, você pode ter a energia do Sol, que seria uma energia externa, ou você poderia ter o seu próprio sistema. A gente tem um equipamento chamado laser scanner, que faz toda a varredura de uma região, de uma área que estiver sendo levantada. A gente tem o laser aerotransportado, né, onde coloca a bordo de avião, né, e com isso ele tem seu próprio phase, sua própria luz, sua própria energia. Ele vai mandando sinais e ele recebe esse sinal de volta com as devidas coordenadas. Ele vai ter lá X, Y, Z. Então ele vai ter uma nuvem de pontos. É como se fosse a nossa topografia básica aí que vocês fizeram com a estação total, só que
a estação total, eu vou precisar pegar um ponto sempre onde o cara do bastão, né, do prisma estiver. Então, o campo é muito mais demorado do que um laser scanner. Por isso que a estação total, obviamente, vai custar 20 a 30 mil reais e o laser scanner na faixa de R$ 1 milhão. Mas para fins de mineração, o pessoal tem utilizado bastante o laser scanner. Tem o aerotransportado, né, também, e tem o terrestre, que funciona como se fosse uma estação total, onde ele faz todo o mapeamento de uma determinada área. Então, em vez da estação total pegar 100 pontos ali, o laser ele vai mandar um feixe, vai ter milhares de pontos por metro quadrado. Então, ele vai ter uma nuvem de pontos. Ele é muito utilizado, por exemplo, a fachadas históricas, fazer levantamento de fachadas históricas, você consegue pegar todos os detalhes. Volume aí de net, volume de barra, né, de minério e tudo mais, é muito utilizado também. Então, são ferramentas aí que vieram com o advento da tecnologia com esse objetivo aí de mapeamento. Laser scanner para estrada, ele praticamente é meio inviável pelo custo, né? A não ser que eu já tenha uma rota definida aproximadamente, feito por técnicas mais em conta, que seria, por exemplo, por imagem de satélite ou por VANT, tá? Então, pelo custo-benefício, o laser ele entraria na área, né, de maior interesse, não no mapeamento como um todo, porque a gente vai ver aqui que quando eu faço eu tenho que fazer uma ligação entre duas cidades, por exemplo, eu vou trabalhar com uma área muito maior e eu vou estar filtrando essa área com o objetivo de validar o melhor caminho, né, para poder estar passando essa obra minha de engenharia, tá? Então, essa é a forma do sensoriamento remoto trabalhar. Imagens de satélite, por exemplo, são consideradas aí de sensoriamento remoto. Vale informar que diferente os satélites de aerofotogrametria, de geoprocessamento, eles não têm nenhum tipo de relação com o satélite de GPS, por exemplo, ou do GLONASS ou do BeiDou, que são os sistemas de navegação. Então, são satélites independentes, pessoal. Lá no nosso lixo espacial ali, a gente tem desde satélite para TV, a gente tem satélites para telecomunicações, internet e tudo mais, e tem o satélite de aerofotogrametria. O Brasil, inclusive, lançou na semana passada para verificar a questão do desmatamento da Amazônia. E esses satélites eles funcionam, então, numa certa altitude para poder estar coletando esses dados aí de forma sistemática, tá? Então, é uma das opções também a gente trabalhar com imagens de satélite para poder fazer os mapeamentos, tá? Então, só uma historinha da evolução da tecnologia, né? Até 1858, né? Iniciou a parte aerofotogrametria e iniciou-se com balão, né? Depois isso foi evoluindo para o avião. Hoje a gente já tem aí os satélites, drone, né? O VANT, que vão fazer os levantamentos com maneira muito mais econômica, né, do que um avião, por exemplo, e com uma qualidade, né, se for bem processado os dados, com qualidade até bem mais avançada também, tá? Então tá aí uma imagem sendo representada, a fotogrametria de prancheta, né? Antigamente o pessoal tinha que trabalhar exatamente não tinha a era computacional, então era tudo feito à mão. Então eu cheguei a comentar com vocês isso no semestre passado. Como é que eu faço, pessoal, com uma imagem de satélite ou uma imagem de drone? Como é que eu faço para gerar modelos tridimensionais utilizando aí fotos? Eu cheguei a falar isso para vocês. Estão lembrados? Isso aí, acho que até semana passada a gente chegou a comentar. Vocês lembram como é que eu faço para gerar um 3D, uma maquete a partir de imagens? Alguém sabe? E aí, ninguém sabe ou vocês não estão querendo falar, pessoal? Como é que eu faço para gerar uma imagem em 3 dimensões utilizando técnicas de fotos, de imagens? É possível?
tirar foto de cima e de lado? Tá quase lá. Como é que funciona isso? Mais alguém? Você quase matou a charada, Pedro. Alguém tem ideia, pessoal? Vocês lembram da analogia que eu cheguei a comentar com a nossa visão? Sobreposição de fotos. O Douglas está informando ali. Então, o que significa essa sobreposição de fotos, pessoal? É a analogia no nosso olho humano. Já cheguei a mostrar para vocês, se a gente colocar uma caneta na nossa frente, né, e fechar o olho, fechar um dos olhos aqui e tentar localizar a profundidade da minha caneta, eu vou ter uma dificuldade muito maior. Então, o nosso sensor, o cérebro humano, ele só consegue processar a profundidade 3D com os dois olhos ativos. Ele vai fazer um processamento, o nosso olho é um sensor, ele consegue interpretar uma distância de um objeto através desses dois sensores. Então, a aerofotogrametria ela também trabalha da mesma forma. O meu avião, ele vai vir sobrevoando, tirando foto, depois ele vai voltar tirando foto também. Ou seja, ele vai ter a imagem desse cara aqui, ó, de um sensor, que foi a primeira vez que ele passou, e depois do outro sensor, que foi aquele retorno que ele fez. Então, o drone, para poder gerar imagens em 3 dimensões, ele vai precisar ter uma sobreposição dessas fotos, dessas imagens. Tudo feito no plano de voo, tá? Você já define isso no plano de voo, ele vai fazer essa sobreposição, com isso ele vai depois gerar as imagens em 3 dimensões. Isso se chama estereoscopia, tá? Em 1970, a gente está cheio de cartas do IBGE, eles foram feitos através dessas técnicas. Foi por avião, o avião percorreu o estado todo, tirando essas fotos, tinha 2 fotos de cada, você tem que comparar uma com a outra, achar o eixo, um centro, né, idêntico dos dois. Com isso você vai colocar essas imagens, você vai olhar no equipamento que parece um monte de espelho, esse espelho vai refletir todas as imagens, no final você olhando por cima, tá? De forma mecânica mesmo, pessoal. Se olhando por cima, você vai ter uma ilusão de ótica de como se a imagem tivesse em 3D. Então você enxerga aquilo subindo, aquele morro, aquele rio lá embaixo, você vai ter toda a visualização ali de como se estivesse sobrevoando aquela área de forma bem interessante. Eu cheguei a fazer isso, né? A gente tinha estereoscopia quando eu estudei aerofotogrametria e a gente tinha um equipamento lá que a gente colocava e desenvolvia todas as imagens. Eu pegava a imagem, tinha que achar um eixo da imagem de cada uma delas, tinha uma relação matemática, a gente tinha que colocar ela, uma distância ideal. Achou essa distância ideal, eu iria olhar naquele binóculo lá e lá eu conseguiria enxergar todo o relevo. E como que o pessoal fez as cartas de 1969? Eles enxergavam o relevo e iam contornando ele pelas canetas. Então, era como se a pessoa estivesse sobrevoando, olhando assim, né, as montanhas de cima e gerava as curvas de nível na mão. Então, era a forma, né, o que tinha, né, de possibilidade naquela época da década de 70. Então, grande parte dessas cartas do IBGE elas foram feitas com essa técnica de estereoscopia, tá bom? Depois eu vou tentar achar um vídeo, alguma coisa interessante para colocar para vocês, só para vocês verificarem como que era difícil, né, a geração dessas imagens. Hoje em dia não, você joga no computador, o computador processa tudo e já te dá ali a altimetria, né, de todo o terreno, já consegue te dar todas as cotas, você coloca ali por cor, vermelho mais alto, verde mais baixo, ele já te dá toda a relação, toda a topografia, a altimetria do local. Então, a Itaera computacional, ela veio a agregar, facilitou essa parte de enxergar as coisas em 3 dimensões. Deixa eu girar isso aqui. Aí a gente tem os níveis de aquisição de dados, que eu cheguei a comentar para vocês em algum, né, nas aulas passadas aí.
aeronave, satélite. Hoje a gente tem a técnica de drone, tem outros tipos de ferramentas aí para poder coletar esses dados. Então, para o projeto de estradas inicialmente, pessoal, simplesmente para escolher um perfil, um caminho, eu preciso de uma técnica com custo-benefício aceitável. Eu não posso fazer um mapeamento, né, de uma área muito grande, com alta qualidade, que eu vou ter um custo muito elevado para fazer esse levantamento. Então, eu vou fazer as análises preliminares, anteprojeto e tudo mais, tá? Então, tá aí alguns satélites. A gente tinha na década de 90, década de 20, em 2000, a gente tinha lá a questão dos satélites, resolução aí de 80, na época de 80, o satélite melhor qualidade tinha 70 metros de resolução espacial, que são aqueles quadradinhos, né? O pixel, o tamanho mínimo do pixel era de 70 metros. Hoje em dia, a imagem do Google Earth já tem ali seus 50 centímetros, tá? De menor tamanho de quadrado. Então, você consegue identificar um carro, você consegue enxergar bem, aí tem uma definição interessante aí das cidades, tá? Então, isso vai evoluindo, os satélites vão evoluindo. A gente lançou aí um satélite de 60 centímetros, o Brasil lançou ele semana passada, está lá em órbita fazendo mapeamento da Amazônia. Então, alguns exemplos aí de sensores, né, os orbitais principalmente, a questão da altitude e tudo mais, a questão da precisão e a qualidade dos dados. A dificuldade de um levantamento utilizando aí o satélite é que pela altimetria, altitude do satélite, eu não consigo chegar numa escala muito melhor que 1 para 5.000, tá? 1 para 5.000 considera aí pelo menos 1 metro de erro, então, tá, pessoal? Pela escala, quando a gente faz o erro de grafismo lá da escala relacionada ao satélite, ele, na melhor das hipóteses, vai dar 1 para 5.000, 1 para 7.500, mesmo fazendo todas as correções do satélite. Então, com isso, essas correções, mesmo nessas correções sendo feitas, eu vou ter uma limitação. Quando eu trabalho com voo de avião ou de drone, eu consigo sobrevoar de forma, né, baixa a região e eu consigo ter um detalhamento. Então, a minha escala com drone, ela melhorou muito, tanto é que levantamento de drone aí está me dando 5 centímetros, 15 centímetros de precisão, né, se eu estiver realizando aí com engenharia mesmo, utilizando ele com o sistema RTK, onde ele tem uma correção de GPS em tempo real, para poder calcular as coordenadas da melhor forma possível. Então, a gente tem os sensores, né, que necessitam da luz, que é o caso dos satélites, e tem os sensores que têm sua própria fonte de energia. Aí a gente tem como exemplo radar e o laser, tá? Então, clima, com toda a relação de clima, dependendo lá do comprimento de onda. Então, a gente tem satélites diferentes para poder coletar esse tipo de informação. Então, igual eu falei para vocês no início, o radar, o laser, né? O laser ele tinha sua própria informação. Ele lançava um feixe e com isso ele tinha normalmente 4 retornos. Se eu tivesse uma vegetação, uma árvore, por exemplo, pulso, um pegava no topo da árvore, outro pegava no meio, outro pegava um pouco mais para baixo e o último pegava no solo. Então, com isso, eu conseguia depois, com a aerofotogrametria lá no computador, eliminar o topo de morro, o topo da árvore e pegar a superfície. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado que os levantamentos feitos por sensoriamento remoto, eles pegam de imediato, a gente chama de modelo de superfície, né? Então, ele vai pegar o que está no topo. Se tiver um prédio, vai pegar um prédio de topo. Se tiver uma árvore, vai ser a árvore. E a gente normalmente precisa do modelo digital de elevação. Aí a gente tem que fazer a técnica de geoprocessamento para poder retirar essas construções, retirar os prédios e achar exatamente o nível do solo. Então, existem técnicas. Existe gente aí que pega um drone e sai achando que está fazendo cartografia, mapeamento, mas a verdade não está, porque tem que levar em consideração tudo isso, como sobrevoar, como processar esses dados, como retirar aí, por exemplo, topo de árvore, prédio, tudo mais. Então tem todo o processamento, por isso que o custo é elevado. Você precisa ter anuência na ANAC, né, da aviação civil,
Então, você tem que estar com tudo regularizado. Uma empresa, para trabalhar, atuar na área de drone com qualidade, ela vai gastar ali pelo menos uns 100 mil reais para poder montar um computador interessante, ter o software com processamento considerável, vai precisar do equipamento do GPS, do drone, que não é o de 5 mil, é o de 50 mil, que vem com o GPS geodésico embutido. Então, vai ter uma precisão muito maior. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de escolher um levantamento. Ah, vou escolher esse aqui que é mais barato, mas realmente a pessoa não está fazendo a técnica correta, tá? A gente chegou a falar para vocês qual que é a diferença que vocês viram, né, no semestre passado. A diferença das imagens, a gente tem quando é imagem de satélite, ela vai sair de forma de raster, mas quando a gente trabalha com álgebra ali, a gente trabalha com vetores, é onde a gente gera os pontos, as linhas, os polígonos, a forma de representar a superfície da Terra de polígono, quando você calcular uma área, o lote vai ser um polígono, as ruas vão ser linhas, para poder fazer todas essas ligações aí do mundo real para o mundo de projeto aí no nosso software de processamento, tá? Com isso, a gente tem os níveis de resolução. A gente tem a resolução espacial, então é o tamanho do pixel. A gente tem a resolução espectral, que está relacionado com o comprimento de onda. A gente tem a resolução temporal, que está relacionado ao tempo de revisita. E a gente tem a resolução radiométrica, que é o nível de cinza de uma imagem de satélite, por exemplo. São os 4 tipos de resolução que uma imagem de satélite tem. Então, se eu for comprar, adquirir uma imagem, eu vou avaliar esses 4 itens aqui. Eu preciso de uma imagem de desmatamento lá da Amazônia, então eu vou precisar de uma resolução temporal. Dependendo, eu preciso de uma imagem por semana, então vai ser um tipo de sensor. Ou então não, eu preciso de uma imagem com precisão, que tenha a resolução espacial pixel muito pequeno ali, pode ser de 50 centímetros, então eu vou escolher um que tem resolução espacial para poder detalhar melhor. Ah, mas na verdade eu preciso saber qual que é a idade da minha vegetação. Então, dependendo, eu vou estar trabalhando com a resolução espectral, que traz a questão da resposta, né, dos objetos. Por exemplo, no nível do infravermelho, a clorofila se destaca mais, então as árvores mais novas elas vão se destacar mais do que as mais antigas. Então, eu consigo ver a idade da cultura, por exemplo. Então, são métodos aí utilizados aí para a resolução e para a escolha, né, de um traçado de rodovia, que vocês vão ver aqui posteriormente. Deixa eu tirar mais um aqui. Tá aqui, né, as informações do que eu falei anteriormente: resolução espacial, é o tamanho do pixel; resolução espectral é o número de bandas, que são os comprimentos. Lembrando que as imagens de satélite, as fotos das imagens de satélite, elas são por bandas, então tem o verde, azul, vermelho, tem um filtro, e no comprimento de onda ali ele é estabelecido níveis de cinza dela. A gente tem resolução radiométrica e a gente tem resolução temporal, que é o tempo de revisita, tá? Então são essas a revisão da parte de aerofotogrametria para chegar nas apresentações aqui. Como que funciona o pixel, né, a representação dele. O tipo de resolução, então vai melhorando a minha precisão. Eu tenho aqui de 1,6 eu não consigo identificar que é um carro. Eu tenho de 1 centímetro, eu já consigo ter um detalhamento muito maior. Outro exemplo aí de diferente de resolução, eu vou melhorando a resolução. É aquela história quando a gente comprava câmera digital, a gente escolhia, esse aqui é 11 megapixels, esse aqui é 14 megapixels. Quanto maior o megapixel ali, significa que mais detalhamento vai ter, menor vai ser o quadradinho na hora de tirar a foto. Então tá aqui como fazer aquilo que eu comentei com vocês, a aerofotogrametria. Eu preciso ter uma sobreposição. Então o avião ele é programado para fazer isso e depois isso. Aonde tem essa sobreposição, eu consigo gerar minha imagem em 3D. Lembrando, pessoal, vou trabalhar com drone. Eu preciso, além de ter sobreposição, a gente tem que colocar aqui alguns pontos, a gente pinta ele no chão, na rua, para depois o pessoal que estiver mexendo com o processamento digital dessas imagens, ele poder fazer o georreferenciamento dela e a ortoretificação. Então, existem lá no campo, o mapeamento ele é feito com GPS, fazendo as correções, e são colocados marcos, referências, para depois amarrar.
as coordenadas ali daquele levantamento que foi feito. Então, é uma técnica aí que exige um pouco de conhecimento para poder estar trabalhando. Aí tem a questão da visualização em 3D, que eu falei para vocês. O nosso olho depende, né, para poder enxergar realmente a profundidade dessa situação. E aqui o estereoscópio, tá, pessoal? Que a gente viu, que eu estou apresentando para vocês. Cheguei a trabalhar com isso na faculdade, aonde a gente tem que colocar aqui 2 fotos. Ele faz um jogo aqui com relação às fotos e ele consegue gerar uma maquete em 3D. A pessoa olha aqui, ela está enxergando isso aqui, né? Ela vai ter essa ilusão de ótica que as montanhas estão no nível acima. Então você consegue enxergar isso aqui em 3 dimensões e depois disso o pessoal rabiscava lá o papel embaixo, fazendo o contorno das montanhas e dos rios e tudo mais. A gente fazia a vetorização dessa forma aí. Aí os tratamentos de imagens, ele passa por alguns determinados processos. A gente tem o pré-processamento, que são todas as correções, correção geométrica, registro, fazer a correção dela. As imagens são todas distorcidas. O Google Earth, que eu falei para vocês no outro semestre aí, totalmente diferente, porque ela não tem a correção, então a gente dá zoom lá, a gente consegue enxergar a lateral de um prédio, consegue enxergar sombras. É porque não houve aquela correção, ela é simplesmente lançada ali sem a devida correção. Aí tem a questão da filtragem, fazer correção na imagem. É um processamento exatamente para deixar a imagem gerar esse mapa. A imagem de satélite em si, ela não é um produto confiável, ela só vai ser confiável a partir do momento que eu corrigir toda a geometria dela, corrigir a filtragem, o contraste, deixar ela toda bacana, com escala, para poder realmente tirar essas medidas aí, tá bom? Lembrando, então, o satélite está tirando a foto, ou pode ser o drone. Existe a questão da rotação da Terra, que vai dar uma deformação. Existe a distorções panorâmicas, existe a curvatura da própria Terra, existe arrastamento da imagem durante ela estar tirando essa varredura. Ela está tirando a foto e a Terra está girando, ela vai arrastar. E existe a variações de altitude e velocidade do satélite aí quando está fazendo a geração. Exatamente o que eu falei para vocês. Eu estou tirando uma foto. O campo do Everest e o campo lá no Rio de Janeiro, eles podem ter mesmo tamanho. Mas quando eu faço a comparação, vai parecer que o campo próximo ao sensor, que seria o do Everest, vai parecer ser maior. Então tem que fazer as correções. Então o drone também tem que fazer essas correções. Eu tenho que levar tudo para um plano, mesmo patamar. Tá aqui o nível do... Tá aqui o nosso comprimento de onda, tá? Relacionado ao conteúdo, ao que a gente enxerga, que é o do 0407, e as outras ondas onde o computador pode estar trabalhando, que é o micro-ondas, rádio, por aí vai. Para que a gente está verificando essa parte? Eu quero fazer, por exemplo, como é que o cara que está mexendo com sensoriamento remoto vai classificar uma imagem de satélite. Ele vai pegar uma imagem de satélite, vai falar, isso aqui é vegetação, isso aqui é Mata Atlântica, isso aqui é água, isso aqui é solo exposto. Ele vai gerar um mapa temático. Para gerar esse mapa temático, ele precisa ter o conhecimento de resolução espacial e espectral, principalmente, para poder estar gerando. Por quê? Eu só vou conseguir separar o que é vegetação e o que é água, por exemplo, utilizando comprimentos de onda mais avançados. Se eu trabalhar só com isso aqui, vocês já devem ter visto, a gente dá zoom lá, tem hora que a gente confunde o que seria uma água, um rio, e o que seria uma vegetação, uma mata densa e tudo mais, por causa da cor. A gente só enxerga 30 níveis de cinza. Então, a gente não vai ter aquela capacidade de diferenciar objetos. Já o computador, o software, não. A gente vai informar para ele algumas amostras coletadas no campo, falar, isso aqui é vegetação, eu fui lá, peguei a coordenada, eu sei que isso é vegetação. Eu informo isso para o computador, ele vai ver tudo que é parecido com aquela intensidade, em todas as ondas, né? Por exemplo, no infravermelho, ele responde de um jeito. No azul, ele responde de outra forma. Então, ele vai fazer uma comparação entre todas as fotos, em todas as camadas, e com isso ele vai gerar ali
um mapa temático com todas as áreas, onde é mata, onde é água e por aí vai. Ele vai classificar essa imagem para poder depois utilizar na engenharia, por exemplo, na hora de escolher uma estrada. Tá aqui a forma, deixa eu girar aqui. Tá aqui a forma que a imagem sai do satélite. Então ela não sai como colorida, ela vai sair por bandas. Então ela sai aqui no azul, verde, vermelho. Quando eu junto as três, eu gero uma imagem colorida ali, que está igual do Google Earth. O Google Earth lá nada mais é do que as imagens que teve a fusão dessas imagens para gerar elas coloridas aí. E aqui o exemplo da resolução espectral. O computador pode trabalhar em todas essas faixas aqui. A gente só enxerga esse pedacinho aqui, ó. Então, para a gente, a água turva e a vegetação, elas estão muito próximas. Mas para o computador, não. O computador sabe que lá em infravermelho próximo, que é do 0,8 a 1, a vegetação dá um pulo de intensidade, a resposta dela, a claridade é maior, e a minha água ela vai tendendo a zero. Então, eu consigo separar os objetos no computador de acordo com as classes aqui, ó. Então, existe aí uma curva onde ele vai comparar item a item e poder classificar a minha imagem lá como tipo. A gente tem a questão da manipulação de contraste também, onde a gente faz apenas uma melhoria na visualização da imagem. Isso aqui chama histograma. Então, com isso eu faço uma suavização, eu vou estar suavizando a imagem. Então, ela estava meio escura aqui, agora ela está mais... esse histograma ele deu uma esticada, então que significa que eu separei mais os níveis escuros dos brancos com o objetivo de clarear ela e deixar ela mais uniforme. E a gente tem a parte de ortorretificação, que é fazer toda essa correção, igual eu falei para vocês. Eu preciso tirar a lateral dos prédios. Aqui eu estou enxergando a lateral do prédio, que não pode acontecer. Quando eu faço a ortorretificação, virou um mapa, o prédio está todo aqui, e aqui não tem mais a minha sombra do meu prédio. Então, isso aqui sim uma carta, é um mapa, isso aqui não. Isso aqui é uma imagem simplesmente sem correção. Com o objetivo de chegar a esses modelos digitais de elevação e trabalhar, né, através fazer o estudo da estrada, por exemplo. Então, essa foi a definição do ciclo do SIG, né, onde eu preciso pegar o mundo real, coletar todos esses dados, gerenciar esses dados. Eu faço análises de comparação de imagens, comparação de camadas, com o objetivo de chegar nos usuários. Então, todo o processo do SIG, ele vai funcionar dessa forma. Aí eu vou estar mostrando para vocês um SIG pronto para ser, né, com várias informações. Quais são os fatores para a escolha, então, do traçado da minha estrada? Eu preciso saber a topografia da região. Então, eu tenho que verificar para não acarretar muito movimento de terra e também altos custos para a execução de infraestrutura. Que uma das coisas mais caras é a contenção de estrada, né, pessoal? Então, isso tem que ser muito bem verificado. O projeto também deve ter as questões de geologia, meio ambiente, desapropriações. Então, eu tenho que ter um mapa, né, onde tem todas essas informações. Quais são as curvas de nível, qual que é a geologia da região, qual que é o meio ambiente, rio, área de preservação permanente, topo de morro, APP e tudo mais. As áreas onde eu vou ter que retirar pessoas. Então, tudo vai estar relacionado. A gente tem a questão do estudo traçado da estrada, dependendo de terreno plano, ondulado, montanhoso. Eu vou ter que classificar e dar peso para cada um desses caras aqui, com o objetivo de avaliar. Dependendo, compensa eu passar por um terreno mais ondulado do que ir num terreno mais plano, porque tem muitas construções, vou ter que desapropriar algumas pessoas e tudo mais. Então, eu tenho que pesar cada uma das minhas camadas. Então, eu vou fazer uma álgebra de mapas onde eu dou peso para cada uma dos afetados aí, tá? A gente tem a questão das condições geológicas e geotécnicas do local também, então é bom ter os estudos. Dependendo, pode ser até dados secundários, eu posso estar buscando aí sites governamentais para utilizar no meu estudo. Eu preciso da hidrologia da região, que é importante aí, desse traçado ruim vai ter necessidade de obras de arte, né? Pontes, viadutos e tudo mais. Benfeitorias no local escolhido, custos de apropriação,
e a interferência no ecossistema também. Então, normalmente, né, para escolher uma estrada, para desenvolver uma estrada, eu vou utilizar, então, esses voos ou drones para poder gerar essas fotografias na escala de 1 para 4.000, por exemplo, chegando aí na casa de 1 para 1.000 de precisão aí de poder desenvolver um trabalho. Em casos especiais aí, eles sugerem, né, a bibliografia fala que até 2.000, chegando para 500, ou, né, o mais comum é a gente chegar no nível de curvas de nível de metro em metro, tá? A gente vai ter um menor custo, porque a gente não vai estar fazendo levantamento da área toda, simplesmente a gente está escolhendo a área no primeiro momento. O tempo também, a precisão não vai ser das melhores, porque exatamente a gente vai estar trabalhando com sensoriamento remoto vezes o SIG. Achou a estrada? Aí sim a gente vai fazer o projeto executivo. Então aqui está um exemplo, né, de opções, onde eu tenho que sair de uma cidade A para uma cidade B e percorrer talvez algumas outras cidades, alguns outros pontos. Então, através de uma álgebra de mapas, eu vou verificar e tentar chegar nessa cidade. Então, não é em linha reta, a topografia, a vegetação e tudo mais vai influenciar nessa minha escolha. Então, a gente tem o ArcGIS, que é uma das ferramentas que pode ser utilizada, que é um software utilizado até pela NASA, onde a gente processa todas essas informações. Ele vai fornecer, então, uma gama de ferramentas de modelagem e análise espacial, vai possibilitar criar, consultar, analisar e gerar mapas a partir de dados de células de base, vai realizar análise integrada entre esses dados vetoriais e raster, gera novas informações a partir desses dados e também consulta em camadas de dados. Exemplo aqui, por exemplo, menor custo, menor caminho, então mostrando aqui através de uma álgebra todas as opções, onde está mais verdinho, onde está amarelo, dependendo, seria o melhor caminho. Então, é através dessa álgebra que eu vai poder estar trabalhando no dia a dia aí. Igual essa situação aqui, onde eu tenho que sair daqui e percorrer esse local aqui, eu vou verificar através dessa análise de distância, altimetria, relevo, geologia, tudo vai levar em consideração na hora de definir e chegar no ponto do ponto A para um ponto B. Ok, pessoal? Essa parte de teoria relacionada ao tópico de fotogrametria para estradas, até aqui tá tranquilo? São algumas coisas vocês já viram, agora eu só vou dar uma amostragem maior utilizando o software para vocês. Alguma dúvida até aqui? Ainda não. Beleza, obrigado. Então, vamos lá brincar com esse cara aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona, então, na prática, essa teoria, esses conceitos todos aí. Ô professor, Diga. eu conseguiria fazer isso no QGIS ou nesse ponto, ele não tem essa inteligência com o ArcGIS? Conseguiria sim. O QGIS ele é um software gratuito paralelo ao ArcGIS. E ele tem quase todas as ferramentas do ArcGIS, sim. Então, é mais questão de, por exemplo, lá em Portugal, o pessoal utiliza mais o QGIS do que o ArcGIS. Então, é questão de própria cultura da região, dependendo do software. Inclusive, eu dei aula de Sistema de Informação Geográfica no QGIS lá no Isabela Hendricks, a gente utilizava e ele fazia todas essas análises perfeitamente. Então, ele consegue desenvolver essa sobreposição de mapa, sim. Ele consegue fazer essa análise perfeitamente. Quem fez a pergunta? Alexandre? Alexandre. Então, exatamente. O QGIS ele consegue, ele para fazer essa álgebra de mapas também, tá? Então, é possível ser realizada nele, tá? Beleza? Beleza, bacana demais. Inclusive, lá a gente era disciplina específica de Sistema de Informação Geográfica, eles geravam a álgebra de mapas lá. A gente fazia uma comparação entre mapas para poder gerar um produto, um outro produto, né? Não era
era para engenharia ambiental, não era exatamente para a parte de estradas, mas o pessoal desenvolvia esses mapas para a área ambiental, por exemplo, fazer comparação para definir qual que seria a melhor área para poder virar uma reserva, por exemplo. Então, eles conseguiam fazer essa sobreposição, aonde eles conseguiam verificar onde que tinha maior vegetação de Mata Atlântica, por exemplo, onde tinha rios e tudo mais, e com isso eles conseguiam gerar um mapa de aptidão, vamos dizer assim, para a área verde, né, para uma área de unidades de conservação. Então, é altamente possível aí desenvolver no ArcGIS, tá? Estou mostrando no QGIS também. Estou mostrando o ArcGIS, como não é objetivo tanto da disciplina, só para mostrar o SIG mesmo, né? Que é um dos tópicos, mas não é o objetivo completo. Só para vocês terem realmente essa visão de tudo que eu falei na teoria, como é que funciona na prática aí. Então, estou abrindo aqui o ArcGIS. Tá aparecendo para vocês aí, né? Está, professor. Obrigado. Então, vocês podem ver, pessoal, aqui eu tenho uma imagem de satélite plano de fundo. Isso aqui são as camadas do software. O software possui, como eu falei para vocês, ele salva um arquivo, pelo menos, para cada camada. Se a gente for lá verificar a camada de curva de nível, ele vai ter lá a camada shape.shp das curvas de nível, vai ter uma camada de planilha, que é o banco de dados dele, que é como se fosse um Excel, vai ter uma camada, vai ter um formato de projeção, onde é um PRJ que a gente fala, para ele identificar qual projeção, se ele está no Sirius 2000 e tudo mais. Então, ele cria um monte de arquivo. Então, esse aqui que eu estou chamando de estradas, que é o nome do arquivo final, ele só está juntando todos os outros que já estão criados, tá? Então, é como se ele só organizasse o que está aberto lá. Então, aqui tem a imagem de satélite, deixa eu reduzir aqui, que a imagem está aqui. Podem verificar, pessoal, que a imagem está escrito aqui, GeoEye, é uma imagem de 2015, GeoEye e EarthView, que são dois sensores, aonde eu tinha uma banda do vermelho, uma banda do verde e uma banda do azul. Quando eu juntei as três fotos, eu gerei a imagem colorida. Então, essa imagem só está colorida aqui porque eu unifiquei as três bandas. O satélite lá, ele me deu as imagens separadas em tons de cinza. Aí eu juntei e gerei a minha imagem colorida aqui. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Sim, não, beleza. Então, tá aqui a minha imagem, né? Eu vou clicar aqui e mostrar as propriedades para vocês. Tá carregando aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar carregar, né? Carregou. A layer, a propriedade aparece para vocês aí? Sim. Sim, beleza, obrigado. Só para saber, porque quando a gente abre uma nova aba, costuma dar uns bugs. Então, aqui ele me informa, por exemplo, as características, quantas linhas e colunas ele tem, qual que é a minha resolução espacial, a gente falou disso aqui, ó, 0,5. Então, que significa que cada quadradinho dele tem 0,5. Então, ele tem as informações que a gente comentou durante o semestre de topografia e está falando hoje aqui também, pessoal. Então, ele tem lá, o formato dele é TIFF, a resolução dele é 50 centímetros. A gente aqui está trabalhando com 4 bandas, ele unificou e gerou a imagem colorida. É uma imagem de 8 bits, eu falei para vocês sobre a resolução espacial, então significa que ele vai, resolução espectral, que é o nível de cinza, então significa que ele tem 2 elevado a 8, que vai dar os 256 níveis de cinza. Então, tá lá a resolução espectral dela, resolução espectral dos 8 bits. Resolução espacial, 50 centímetros, tá? Se a gente for falar em resolução temporal,
nesse caso aí é uma imagem só, não tem o histórico dela. E a radiométrica é os 256, espacial 50 centímetros. É isso. Então, aí com isso, pessoal, deixa eu descer a barra de rolagem aqui. Aqui ela fala as coordenadas do topo. E tá aqui, ó, referência espacial, Sirgas 2000, UTM 23 Sul. Tudo coisas que vocês já viram aí, pessoal. Então, tá lá o nosso sistema geodésico, foi feito em Sirgas 2000. Como a gente está trabalhando com coordenada projetada no TM, eu tenho que informar qual zona que eu estou trabalhando, que é o 23, porque o coordenado TM dividiu a Terra em 60 pedaços. Então, tem que informar qual que é a zona para as coordenadas dela casarem direitinho. Aí, inclusive, aqui falo do meridiano central, que é menos 45. Então, tudo aquilo que a gente falou, né, que vocês viram nas disciplinas de topografia, estão aí nessa imagem. Então, já dá para vocês terem uma ideia, né, de como funciona aqui. Então, tá. Aí eu vou dando um zoom aqui, deixa eu dar um zoom aqui, só com o objetivo de mostrar para vocês a resolução. Vou ver se ela carrega aqui, que tá pesado. Vou dar um zoom. Aí, ó, aí já tá uma resolução, 50 centímetros já tá aparecendo os quadradinhos aqui, ó. Então, essa é a nossa resolução espacial. Cada quadradinho desse tem 50 centímetros por 50 centímetros. Então, eu consigo ter um detalhamento interessante, ó. Consigo ver que isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma árvore. Deixa eu ver, parece que tinha uma residência aqui, ó. Eu consigo vetorizar tranquilamente aqui, por exemplo, dá até para ver o muro aqui, ó. Então, tá aqui uma residência nessa imagem GeoEye, tá? Então, primeiro caso é o nosso raster, né? Então, é imagem, quadriculados, pixel. Na nossa situação aí específica aqui, vai ser o nosso único raster, vai ser a imagem de satélite. Então, vamos lá pelas camadas que a gente utiliza, algumas das camadas que a gente pode utilizar para poder classificar e gerar a imagem de satélite. Eu vou gerar aqui, ó, layer curvas, onde eu tenho as linhas. Então, eu clico aqui e ele vai carregar as minhas curvas de nível. Tá aqui as curvas de nível, tá, pessoal? Como não é um levantamento com qualidade, não foi específico para essa região, as curvas de nível vai ter uma certa imprecisão, né? Lembrando, aqui provavelmente já está plano hoje, deve ser diferente a data do levantamento dessa construção que parece recente, mas a gente já consegue ter uma noção de topografia na hora de passar ali, por exemplo, uma estrada. Então, tá aqui a definição das curvas de nível. As curvas de nível também vai ter todas as informações que eu falei para vocês. Se eu clicar com o direito aqui, ó, e abrir o atributo, eu falei para vocês que o sistema de informação geográfica nada mais é do que são mapas com um banco de dados. Eu vou abrir a lei de atributos aqui. Tá aqui as informações, pessoal. Né, uma planilha onde ele informa, por exemplo, a elevação de cada uma das cotas e outras informações que eu vou poder estar alimentando aí. Então, tem todo o lançamento das cotas, eu tenho um banco de dados para cada arquivo desse. Esse caso aqui meu é o banco de dados das minhas curvas de nível. Então, tá aí as curvas de nível sendo apresentadas, tá? Então, dando sequência. Como é que eu faço, então, para poder estar gerando o melhor caminho de uma estrada? Eu posso ter, então, as vias próximas a ela. Então, eu lanço elas aqui. A pessoa tem uma ideia de... para a gente, por exemplo, tem que ligar uma via tal até uma outra via aqui. Então, eu já tenho as vias lançadas para verificar qual o melhor caminho. Então, via vai entrar no processo? Vai, para poder identificar os acessos já, não ter que criar mais... já interseções, né? Dependendo, eu já ligo desse ponto, por exemplo, eu quero sair desse ponto e chegar num determinado local. Então, eu já tenho essas referências de vias. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Por exemplo, quero sair daqui e quero chegar nesse ponto aqui. Então, eu vou ter que escolher o melhor caminho. Ligar, ler rodovias, ler hidrografia. Ah, tá.
como é que essas curvas de nível foram geradas? Se eu estiver trabalhando com drone, vai ser do método que eu falei para vocês. A gente vai ter uma sobreposição. Nessa sobreposição, eu vou gerar um 3D. Desse 3D, o software gera um TIM, que a gente chama, uma triangulação. E essa triangulação vai gerar essas curvas de nível aí, né, com essas cotas aí. Então, a hidrografia, as curvas de nível, elas vieram, né, então, do modelo em 3D, foi gerada essas curvas de nível. Depois que gerou essas curvas de nível, a gente consegue forçar o computador a interpretar aonde que seriam os cursos d'água. Por quê, pessoal? Curva de nível normalmente define curso d'água. Por exemplo, isso aqui foi a geração da curva de nível. Eu tenho uma situação aqui onde eu tenho uma canaleta, ó. A topografia ela vai me descrevendo onde que são pontos aonde podem estar passando água. Olha só, existe aqui, ó, isso aqui foi feito pela topografia, feito pelo software através da modelagem lá. Então ele está com esses dentes aqui, essas quebras de canaleta. Quando eu for mandar, ele vai verificar. Aonde ele identificar essa situação, ele vai achar que é o quê? É um caminho natural de drenagem. Então ele vai fazendo essa ligação desses pontos e vai identificar que a chance desse primeiro ponto é de ser uma nascente, por exemplo. Através disso, então, essa análise a gente chama de hidrologicamente consistente, aí ele vai gerando essa metodologia de identificação de possíveis nascentes, identificou as possíveis nascentes e possíveis cursos d'água. Tudo é possível, tá, pessoal? Curso d'água e nascente você só consegue confirmar no campo, tá? Porque dependendo, a topografia, né, pode apresentar que ele é uma vala, que tem um caminho, uma canaleta de água e tudo mais, mas pode ser simplesmente da drenagem, ou pode ter um afloramento em alguma época do ano, ou então já secou há muito tempo realmente. Então, aí dependendo até, tem que fazer uma sondagem para verificar o nível né, do lençol freático ali. Então, assim, isso aí já vai dar uma indicação de possível curso d'água. Fez o lançamento do possível curso d'água, você vai dar um comando chamado buffer. Esse comando buffer, ele dá tipo um offset, ele joga 30 metros para cada lado nas linhas para poder estar gerando ali as curvas, para poder estar gerando as áreas de preservação permanente, onde eu precisaria de um licenciamento ambiental para poder intervir. Então, dá o offset. Peraí, o offset eu fui na app. Deixa eu dar o offset aqui primeiro nos cursos d'água. Tá aí os cursos d'água com 30 metros de cada lado. Ele gerou um polígono. Então a gente tinha as curvas de nível, que eram linhas. A gente tinha das linhas das curvas de nível, foram gerado a drenagem, né? Ou a hidrografia, que também são linhas. Da hidrografia, eu consegui identificar nas extremidades pontos, e esses pontos seriam as nascentes. Definir as nascentes, eu jogo 50 metros de raio das nascentes, né, que é o que a regra define, e com isso eu vou ter o APP das nascentes. Então, olha só, vou montando um mosaico. Já tenho aqui topografia, tá, as curvas de nível. Já tenho o viário, né, quais são as vias. Já tenho toda a hidrografia aqui com a app. Então, já tenho alguns elementos para definir. Eu vou escolher onde vai passar uma rodovia, eu vou trabalhar com esses mapas. Eu tenho que ter um mapeamento preliminar para não fazer bobagem. Depois disso, próxima etapa. Eu posso estar trabalhando com um negócio chamado uso e ocupação do solo. Como que faz isso numa imagem de satélite de forma, vamos dizer assim, com custo não tão elevado? Eu pego uma imagem de satélite, comprei a imagem de satélite, e eu posso fazer uma classificação nessa imagem. O que significa isso? Estou com a imagem, eu vou lá no software, tem vários softwares que desenvolvem isso também. A gente vai lá no software e faz assim, ó. Aqui eu fui lá e vi que isso aqui é Mata Atlântica.
Então, eu vou mostrar para o software que esse ponto aqui é uma Mata Atlântica. Então, eu vou dar vou fazer uma amostragem para ele. Eu vou ter a minha imagem toda, vou clicar aqui e vou falar, ó, Mata Atlântica. Ele vai fazer esse reconhecimento de Mata Atlântica e eu preciso dar outras observações. Eu preciso dar uma amostragem maior, não é simplesmente um ponto. Então, eu vou nessa imagem aqui. Se eu rodei aquela região onde eu tiver certeza que é Mata Atlântica, eu vou dando alguns pontos, eu vou pegando alguns pixels de referência, porque ele vai comparar. Ele vai pegar o pixel de Mata Atlântica e vai comparar com a imagem toda aonde tem um pixel parecido. A intensidade de pixel na banda azul, verde, vermelho, infravermelho, ele vai comparar tudo. Comparou o pixel, ele vai então classificar. Esse pixel aqui ele está mais parecendo ser do pessoal da Mata Atlântica do que do pessoal do solo. Então eu vou chamar de Mata Atlântica. Então ele vai fazendo essa classificação. Aqui tem área urbana, que é uma coisa mais complexa, que é, né, colorido e tudo mais. Então eu venho aqui e mostro para ele, a área urbana é isso, que é um telhado, é isso aqui. E eu vou dando aquelas amostras. No final, ele vai gerar um mapa igual esse aqui que eu vou lançar para vocês aqui. Eu vou tirar as outras, só para não bagunçar muito o meio de campo, eu vou tirar elas, só para não carregar muito, e vou lançar o uso e cobertura do solo. Está carregando, carregou, deixa eu reduzir aqui. Está aqui o uso e cobertura do solo, aonde eu tenho as classes, eu defino as classes. Nesse caso aqui, ele foi classificado como campo, cerrado e pastagem, essa cor verde mais clara, cultivo, o amarelo, edificações de sistema viário rosa, espelho d'água azul, floresta nativa como verde, está chamando de floresta nativa, nesse caso a gente está com Mata Atlântica, civicultura e solo exposto. Então, saindo da imagem, significa que ele classificou que isso tudo aqui é Mata Atlântica, por exemplo. Eu vou ter que ter um licenciamento a nível estadual para poder passar uma estrada aqui por causa da minha Mata Atlântica, então é um pouco mais complexo. Então, com isso, pessoal, eu vou traçando ali as minhas referências no mapeamento. Tá aí, onde tem parte mais urbana, urbanizada e tudo mais. Aí eu vou definir onde que eu posso passar uma estrada aí vamos dizer assim, com menos impacto ambiental, levando em considerações outras características. Então, olha só tudo que a gente já lançou aqui até no momento. Então, já é uma imagem altamente completa, né, com muita informação para a gente estar podendo trabalhar aí no sistema de informação geográfica. Então, deixa eu tirar aqui para não ficar muito carregado novamente, que já tem muita informação. Talvez deixar só o vias e o hidrografia, que não vai ficar muito gritante, não. Eu tenho, né, também a questão das classes de declividade. Vou carregar elas aqui, aonde eu tenho em vermelho a declividade mais alta, acima de 100%. Legislação ambiental, Código Florestal, ela define que acima de 100% é área de preservação permanente. Então, preservação permanente são os córregos, né? 30 metros do córrego e 50 metros de APP. Topo de morro, classificado como topo de morro, aí tem uma regrinha lá bem chata para calcular o que é topo de morro, o que não é. E a parte de declividade acima de 100%. Passou de 100%, eu tenho topo de eu tenho a área que é de preservação. Não posso mexer, exatamente por questões de risco geológico também, tá? Então, são as classes definidas aí. Lembrando, né, a gente chegou a comentar que tem diferença de porcentagem para grau, tá, pessoal? Aqui eu estou trabalhando com porcentagem. 30% corresponde, se não me engano, 15 graus. 100% corresponde a 45 graus. Então, são formas de apresentar diferente, né? Então, tem que tomar certo cuidado na hora de lançar aí, não confundir porcentagem com grau na hora de pensar em declividade, inclinação de terreno, tá? Então, como é que ele gera essa mancha de isodeclividade? Ele vai pegar as curvas de nível todas. Vamos lá carregar as curvas de nível novamente. Cadê você? Tá aqui.
Então, ele pega as curvas de nível, pessoal, e ele vai fazendo uma amostragem. Onde as curvas de nível estão muito próximas, né? Ele vai pegar, por exemplo, aqui uma amostra aqui, qual que é a distância, são várias interpolações. Ele pega a distância, uma distância específica que a gente define lá, pelo número de cotas. Então, com isso, ele vai ter uma diferença de nível desse ponto para esse por uma distância. Então, com isso, ele classifica esse trecho vermelho todo aqui, então, é curva de nível tal, é declividade tal. Vermelho, então, significa que a declividade está maior que 100% nessa região. Então, a mancha, né, e aqui, na verdade, até um topo de morro ali. Então, a mancha da declividade, ela vai ser definida através dessas curvas de nível. Pode verificar aqui que os locais onde tem pouca curva de nível, saiu verdinho, tá? Então, foi feito dessa metodologia, esses mapas de isodeclividade é feita utilizando a proximidade das curvas de nível para poder estar gerando o melhor caminho. Então, já facilitou, ó, pessoal. Se eu for criar uma estrada, a minha ideia é o quê? Criar a estrada na declividade ou 0 a 30 ou 30 a 47, né? Passou disso, já fica difícil. O ideal é que eu achasse só o verdinho para construir a rodovia, mas dependendo disso não é tão trivial. Então eu vou ter que achar, né? Eu vou dar peso para poder classificar e chegar nesse determinado ponto, tá bom? Então tá aí a malha de curva de nível e depois eu tenho a malha, posso estar trabalhando com a malha de classes de risco geológico. Deixa eu ver se vai carregar aqui que tá pesado. Tá aí a malha de risco geológico, que também é feita através de geologia, dados secundários. Você vai verificar qual é o tipo de geologia da região, vai verificar o tipo de inclinação, vai verificar também o ângulo, né, de cada uma das rochas, que isso vai influenciar se a área de risco ou não. E com isso vai definir ali os locais onde teria um risco geológico, um risco de escorregamento maior. Então, como é que eu vou passar uma estrada no local onde tem um risco de escorregamento? Eu vou piorar a situação daquele local? Então, eu tenho que definir esse local aí para poder fazer essa apresentação. Então, com isso, né, são essas as nossas ferramentas para poder definir e escolher qual que é a melhor situação, tá? Então, olha só o tanto de classe que eu lancei aqui, só para poder a gente chegar na situação, né, inclusive agora umas vão sobrepor e a gente não vai conseguir representar aqui todos ao mesmo tempo. Então, como ele trabalha por camadas, eu tenho os comandos aqui de álgebra de mapas e eu vou classificando elas. Aí tem várias metodologias para definir o caminho, né, da estrada, mas eu vou ter que falar, ó, eu quero uma estrada aonde eu vou dando peso, tá? APP, se tiver na APP, vale 1. Se não tiver se tiver na APP, aí eu coloco um valor de peso para APP. Se tiver na APP, eu dou um valor, por exemplo, um valor 1. Se não tiver na APP, eu dou o valor 0. Se tiver no uso e ocupação do solo, se tiver em floresta, aí eu vou dar o peso 1 também. Né, que é o risco, né, vamos dizer assim. Se tiver numa área onde tiver um cultivo, um campo, aí eu vou dar o número 0. Então eu vou reclassificar essas imagens com código para cada uma delas. De cada uma desses elementos, eu vou dar um peso, eu vou dar uma informação, ó, para que no final, quando eu faça a álgebra, ele vai ter aqui, ó, vai somar APP mais ocupação do solo, mais classe de declividade, mais risco, mais a imagem ali, mais as vias e tudo mais. No final, o que der maior, por exemplo, um número maior, muito grande, dependendo do risco é muito elevado. Aí ele vai ficar vermelho na minha imagem final, aonde não é o local impróprio para a construção da rodovia. E aí vai dando as taxas até chegar naquele verde, por exemplo, que seria o melhor caminho para poder estar construindo a minha rodovia. Normalmente a gente não acha apenas um, né? Vai dar 1 ou 2 ou até 3 opções para poder estar gerando essa rodovia, esse caminho e tudo mais, pessoal. Então,
Essa é a álgebra utilizada pelo software, né? Basta você alimentar todo o sistema com informações. Então, assim, se você não tiver nenhuma informação, nenhum dado, a primeira coisa é consultar os órgãos estaduais, federais, municipais, meio ambiente, todos os dados disponíveis na internet, vai lançando esses dados, vai criando o seu banco de dados, e se precisar fazer algum levantamento preliminar, né, você vai ter que ir lá e realizar. Mas imagina só, se eu quisesse criar uma estrada de um ponto até o outro, eu não preciso fazer todo o mapeamento, eu não preciso ir lá fazer topografia convencional de uma área muito maior. Depois não, eu só vou traçar a linha e mando a equipe fazer esse levantamento dessa linha. Eu jogo talvez um offset de 50 metros para cada lado, mas assim, o trecho vai ser muito inferior, vai ser muito mais rápido, porque eu já sei, eu já tenho uma convicção. A minha estrada vai ter que passar por aqui. Pode ter que lá no meio do caminho ache alguma situação que vai ter que dar um desvio, vai ter que alterar alguma coisa? Pode ser, mas pelo menos já traçou uma rota de uma forma mais bem elaborada, mais bem projetada. Então, assim, a literatura define que na hora de escolher, né, uma estrada, uma rodovia, que funcione dessa forma aí. A gente sabe que a gente ainda tem os problemas relacionados à questão de política, né, inclusive de valorização de terra, que isso influencia, não deveria, mas influencia na hora dessas escolhas. A gente tem a questão das estradas antigas, que muitas das vezes elas são aproveitadas e simplesmente pavimentadas, sem muito projeto, né? A gente viu lá na primeira aula que a gente tem quase 80% das estradas que não foram planejadas, simplesmente foi asfalto, capa de asfalto em cima, sem os devidos estudos mais avançados, por isso que a gente tem questão de curvas com angulações que não seriam aprovadas. Então, a nossa ideia aí é, quando vai gerar uma nova estrada, faça realmente esses estudos para definir o melhor caminho, independente de quem seja afetado. Vai passar numa área de uma empresa que não deixaria atender. Mas se for para fins atender toda uma população, né, se for interesse público, isso aí tem que levar em consideração, obviamente, assegurando sempre o direito de propriedade, né, mas levando em consideração que a gente tem na legislação que a sociedade em si ela tem mais direito ali, se o interesse público tem que prevalecer acima de um direito de uma pessoa apenas, né? Então, isso tem que ser verificado, mas é bom também lançar ali as construções, as residências, para tentar evitar esses conflitos também, porque eu já vi obra de estrada demorar 10 anos para sair por causa de um muro de uma pessoa, e obra que estava ligando uma cidade a outra. O pessoal não conseguiu duplicar, ficou 10 anos parado sem poder duplicar por causa de um indivíduo que não queria, que tinha construído o muro na faixa no edificante e mesmo assim ele ainda conseguiu, né, enrolar a justiça aí por um longo tempo aí, querendo uma indenização altíssima. Então, tem muitos esses problemas aí na hora de gerar uma estrada aí. Mas o melhor caminho que a gente deveria fazer sempre era utilizando toda essa opção, né, de sistema de informação geográfica para poder delimitar o melhor caminho. Isso não só para estradas, tá, pessoal? Isso é para engenharia como um todo. Quero colocar uma melhor escola, quero colocar um posto de saúde. Tudo poderia e deveria ser feito através dessa álgebra de mapas aqui, que não é uma coisa de outro mundo, não, tá, pessoal? É uma coisa que os municípios, talvez não numa escala tão ideal, mas ele consegue ter umas simulações aí para poder tá achando lugares melhores do que a gente joga aí hoje em dia, tá? Ficou claro essa parte de processamento, de como que funciona o sistema? Sim, professor. Alguma curiosidade sobre como foi desenvolvido essas técnicas? Como é que foi? Ficou claro? Tudo ok? Então,
Esse é o software ArcGIS, não sei se vocês já chegaram a mexer, né, ou viram. O QGIS ele é gratuito, faz também as mesmas funções, tá, pessoal? Então, assim, tentando lembrar de vocês todo aquele conteúdo do semestre passado também, a gente tem, desde definir quais são os parâmetros, vocês viram ali que a gente está trabalhando com sistemas, a gente vem aqui ó, no layer aqui, ó, deixa eu mostrar algumas coisas aqui, ainda tem um tempinho. A gente tem a parte de sistema de coordenadas, então ele vai mostrar, deixa eu ver se você vai conseguir carregar. Então aqui ó, tem o sistema Sirius 2000, por isso que é importante, eu estava frisando com vocês os sistemas diferentes. Deixa eu vir aqui em Modify, aqui, ó, só para mostrar para vocês o tanto de datum que a gente tem. Opa, deixa eu sair aqui. Projetado. Olha o tanto. Vou em UTM aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha lá, a gente tem na África, Ásia, Europa. Eu vou pegar aqui a América do Sul. A gente tem o Aratu, a gente tem o Córrego Alegre, a gente tem Sirius 2000, a gente tem o SAD 69, que é o South America 69. Então, todos aqueles conteúdos que a gente passou no semestre passado e fez uma revisão aí agora, eles vão servir aí para a parte de estradas, de hidrologia, hidráulica, tudo relacionado. Então, é só para verificar que a gente está explicando exatamente o que vocês vão precisar no dia a dia para a parte de engenharia disso aí, tá? Então, ele trabalha por camadas, igual eu falei para vocês. Ele tem a correspondência, são planilhas com mapas, então todos os mapas, tudo que eu tenho aqui, se eu vier aqui e pedir uma informação por uma linha, ele vai me dar um banco de dados dessa linha, informando qual que é o nome do rio, qual é a coordenada dele, todas essas informações aí interessantes. E tem uma série de processamentos aqui que a gente pode estar desenvolvendo, álgebra de imagens, de mapas, recortes. É uma ferramenta fundamental aí para planejamento e para planejamento também de rodovias, dessa forma que eu apresentei para vocês aí, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, por hoje a discussão é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente ainda tem um tempinho para poder estar discutindo. Vou baixar a lista de chamada aqui. Cadê a lista? Área de trabalho. 21. Bom, lista de chamada pronta. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Douglas está perguntando se eu já fiz o grupo de WhatsApp. Fiz. Fiz sim, Douglas. Você tem... Deixa eu ver aqui o link. Alguém tem um link fácil aí, pessoal? Só para mandar para ele. A gente já criou o grupo lá, o Douglas. Vê se eu acho aqui e te encaminho. Vou colocar aqui. Convidar link. Copiar link. Pronto, tá aí o nosso link do grupo de WhatsApp, tá bom? Eu ainda tenho que só corrigir a foto dele, que ainda tá a foto da disciplina antiga. No mais, pessoal, tudo tranquilo, compreenderam bem aí o conteúdo. Se não tiverem mais questões, o conteúdo que eu tinha que passar para vocês de hoje era esse aí. Aí amanhã a gente já entra na parte de classificação das estradas e na próxima semana a gente já começa
com a parte de matemática mesmo, começar a calcular, começar a ter uma trabalheira um pouquinho maior, tá? Essa parte inicial mais teórica, só para a gente poder ter embasamento para depois começar a parte de cálculo. E disciplina de estradas vai ter um pouquinho aí de cálculo para vocês, tá bom? Obrigado, André. Eu agradeço. Inclusive, né, Flávio, você viu mais ou menos, né? Você chegou a me comentar comigo, o mapa de declividade seria mais ou menos aquilo ali que você vai precisar lá para sua análise. E contar para o senhor, hoje a gente ficou mais assim, assustado, que aquela área lá, que está margeando o rio, eu até entrei hoje na camada lá do meio ambiente de áreas alagáveis, ali, aquela área lá é bem alagada.